Olá, hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2017. Você consegue imaginar uma quadrilha que controla tanto o poder no município que decide quem é candidato, decide quais vão ser as coligações e escolhe até o secretariado do prefeito? Pois é, isso estava acontecendo em prefeituras do Centro-Sul baiano, segundo a Polícia Federal, que fez hoje a Operação Laterones para apurar fraudes, roubos relacionados ao transporte escolar. As buscas aconteceram em vários municípios da Bahia e também em Minas Gerais. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, mas a Polícia Federal informou que 3 cooperativas fajutas, cooperativas de mentira, que usam esse nome de cooperativa, mas que na verdade têm dono. Essas falsas cooperativas se revezavam ganhando licitações para o transporte escolar nos municípios. Alguns deles, inclusive, tinham ônibus escolar cedido pelo governo federal, doado pelo governo federal, mas não utilizavam. Quem deu os detalhes na entrevista coletiva foi o delegado Rodrigo Coube, de Vitória da Conquista. Tem prefeituras, por exemplo, que tinham os ônibus escolares, aqueles ônibus amarelos, mas para evitar que eles tirassem recursos do grupo, eles simplesmente não colocavam o ônibus para rodar. Eles adiavam o ônibus, Eles, não, esse ano não, vamos colocar o ônibus para rodar só ano que vem. Por sinal, essa coisa do ônibus escolar oficial bonitinho, parado, sem uso, aconteceu muito em Feira de Santana e foi denunciada pelo vereador Pablo Roberto, quando era do PT, quando fazia oposição ao governo municipal. Hoje ele é secretário do município. Agora, eu quero crer que a motivação não fosse a mesma, dar dinheiro a quem faz transporte escolar. Pois é, só por essa história você já vê o nível, o grau, o tamanho da roubalheira que acontece nos municípios pelo Brasil afora. Aí fala, mas não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Tem, é só não roubar. Não sou só eu que estou dizendo isso, não. Olha aí a entrevista do Eures Ribeiro, prefeito de Bom Jesus da Lapa. Eu fechei a prefeitura esse ano com uma crise econômica dessa, com salário em dias, com as finanças equilibradas, fazendo obras com a máquina pública, com 7 milhões em caixa. Essa mania de dizer o dinheiro é pouco, é crise, não existe isso. Não existe crise quando o dinheiro é fiscalizado. O dinheiro que vem é suficiente, agora tem que ter o controle. Se não tiver controle, todo mundo meter a mão numa prefeitura que todo mundo governa, que todo mundo administra, aí o secretário rouba um pouco, o gerente rouba um pouco, a merendeira da escola rouba um pouco da merenda, o outro do hospital rouba o remédio. Aí, meu irmão, não tem nada que funciona nesse país. As pessoas entendem que o dinheiro público não tem dono. E é desde o secretário até o gari, eles entendem que aquilo não tem dono e que tem que levar para si, que tem que roubar, que tem que levar a linguagem popular, tem que roubar mesmo. Que acha que o dinheiro público é para ser desviado, para fazer enriquecimento. Desde o motorista que pega a ambulância para fazer uma viagem e leva a ambulância com o carro com pneu novo e já traga com pneu velho trocado, porque já vendeu, roubou o pneu da prefeitura. Ou o gari que muitas vezes rouba uma vassoura nova e vem com a velha para poder vender na esquina, para trocar por um copo de cachaça. Então é natural. A prefeitura, o dinheiro público tem essa doença. Quando eu assumi a prefeitura, para você ter uma ideia, quando eu assumi a prefeitura, tinha gente trabalhando, morando em São Paulo e ganhando da prefeitura de Bom Jesus da Lapa, concursado. O prefeito, para governar bem, tem que romper com os vícios políticos. O vício daquele que quer que o prefeito ganhe para alugar o seu carro, para ficar na garagem rodando. O vício daquele que não quer ganhar pouco e quer ganhar em casa, ficar sem trabalhar. O vício daqueles que querem colocar um bocado de gente para trabalhar na prefeitura e encher a máquina pública sem necessidade para não fazer nada. Essa entrevista é do final do ano passado, quando ele fala que fechou o ano com milhões em caixa. Ele está se referindo ao ano de 2016, que era o último ano do primeiro mandato. Ele se elegeu em 2012 lá em Bom Jesus da Lapa com 58% dos votos e na reeleição, ano passado, conseguiu 78% dos votos. Portanto, cresceu 20 pontos percentuais. Espera-se que realmente ele faça isso que ele está pregando aí e, pelo visto, a população aprovou também o mandato dele. Hoje, inclusive, o Eures Ribeiro é presidente da UPB, a União dos Municípios da Bahia. O Conselho do Idoso de Feira de Santana já conseguiu identificar quem é o mau elemento que agride um idoso lá no bairro do Tomba, por causa de uma batidinha. Aparentemente, os 2 carros se encostaram e esse sujeito enorme, valentão, agressivo, parte para cima do idoso, fica xingando, puxa o homem pela camisa, expulsa ele e fica falando barbaridades
realmente de uma forma desrespeitosa e que deixou indignados todos os que viram esse vídeo. Ele não contava que, graças ao bendito celular, ele estava sendo gravado. Você, filha da puta, você é uma merda do lixo do carro velho desse, porra. Do lixo do carro velho desse, caralho. Tira essa merda aqui, vá. Tira agora, vá. Tira essa merda aqui, tira. Tira essa merda aqui, tira. Tira essa merda daí. Filha da puta. Alguém gravou e já se sabe quem é o elemento. Ele vai ter que dar explicações não só ao Conselho do Idoso, mas também à polícia, porque é crime tratar uma pessoa idosa daquela maneira. Crescem a cada dia as especulações em torno de uma candidatura do apresentador de TV Luciano Huck, que já foi da Bandeirantes há muito tempo, mas também já está há muitos anos na Rede Globo. Agora, inclusive, a avaliação positiva dele melhorou, não como candidato a presidente, mas como pessoa pública. O Instituto Ipsos não pergunta se a pessoa votaria em A ou B ou C. A pergunta é: vou ler o nome de alguns políticos e gostaria de saber se o senhor aprova ou desaprova a maneira como eles vêm atuando no país. Pois bem, em 2 meses, de setembro para novembro, a aprovação a Luciano Huck cresceu de 43% para 60%, o que, evidentemente, impulsiona o nome dele como um possível candidato. Em entrevista hoje a uma rádio de Goiânia, o presidente Lula falou sobre essa possibilidade e se mostrou até animado para concorrer contra Luciano Huck. Tudo que eu quero na vida é disputar as eleições com alguém, sabe, com o logotipo da Globo na testa. Sabe? Tudo que eu quero disputar é com candidatura da Globo. Sabe? Que a Globo escolha o seu candidato, escolha o candidato a presidente, escolha o candidato a vice, assuma o seu candidato para a gente poder fazer a disputa, que eu quero ver o que essa gente pensa e o que essa gente vai propor para o Brasil. Mas não tenha dúvida de que um candidato como Luciano Huck vai ser bom para o discurso do Lula, como o candidato da Globo. Ele não vai ser um candidato da Globo, mas ninguém vai conseguir tirar essa imagem dele. Vai ser uma confusão e um prejuízo para a imagem da Globo, mais talvez do que para a imagem do Luciano Huck, que está com a vida ganha e que, se resolver realmente entrar nessa disputa, sabe o risco que está correndo. Agora, para a emissora, vai ser um problemão, um dos maiores que ela já teve nesse campo difícil de administrar, que é justamente a imagem pública e a imagem política da emissora, que é alvo aí de protestos em passeatas, em cartazes, pelo Brasil afora, o tempo inteiro. Acusada sempre de querer controlar o poder, manipular o poder, mas é muito mais cômodo fazer isso nos bastidores, influenciar, do que ter agora um candidato com a pecha de candidato da Globo. A Justiça intimou a Embasa para dar explicações sobre o mais recente reajuste que foi dado em julho, de 8,8% nas contas. Essa intimação judicial se deve a uma ação feita pela federação que reúne hotéis, restaurantes, bares e motéis de Salvador e outras cidades baianas que não se conformam porque os aumentos estão sempre sendo dados, ano após ano, acima da inflação. Este ano ainda foi pior porque, além do aumento de 8,8%, ainda fizeram uma redução no consumo mínimo, ou seja, até 10 mil litros antigamente se pagava o mínimo. Agora, o mínimo passou a ser até 6 mil litros. Acima disso, a tarifa já sobe mais um pouco. Agora vamos mostrar numa tabela os aumentos dos últimos 5 anos e compará-los com a inflação, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. Em 2017, o aumento da Embasa foi 8,8% para um IPCA de 6,3% acumulado em 12 meses. No ano anterior, 9,95% de aumento da Embasa, 9,28% de inflação. Em 2015, 9,97% subiu a Embasa e a inflação 8,17%. Em 2014, o aumento foi de 7,8% na Embasa para uma inflação de 6,3%. E em 2013, o aumento na Embasa foi de 9,8% e o IPCA 6,5%. Ao todo, só nesses 5 anos, enquanto a inflação foi de 36,55%,
a conta da Embasa subiu 46,32%. O problema é a demora da Justiça para anunciar uma decisão. O aumento foi anunciado em junho, começou a valer em julho e só agora, final de novembro, a Embasa está sendo notificada para se explicar perante a Justiça. E com isso a gente vai ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal e também visite o nosso site para ter outras informações. Até amanhã.